E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É o Básico, mais uma aula de sistema de controle e servo-mecanismo. Nessa aula, na verdade, eu vou dar continuidade ao estudo do controlador PID. E na verdade o objetivo dessa aula, gente, é assim, não é mostrar algo fantástico PID, é mostrar, vamos dizer assim, como eu disse, né, a introdução, o básico de PID, e principalmente nessas duas aulas, o que eu estou tentando mostrar para vocês, né, além da função de transferência do controlador e assim por diante, é o efeito, né, que cada termo desse controlador tem sobre a resposta do sistema. Tá? Então, na primeira parte da aula, né, nós vimos o que é um PID, certo? Qual é a função de transferência, como é que ele atua. Esse aqui é o paralelo que a gente está vendo, certo? Existem vários tipos de PID, né, os PID modificados. E aí nós vimos também, né, na verdade, né, eu usei um massa mola amortecido como exemplo, e nós mostramos o efeito do termo P e do termo PD, tá? Então nessa aula agora, pessoal, a gente, acho que só o termo P, na verdade, né? Nós começamos com o PD, né? Vamos ver PD, PI e por último o PID, legal? Então ó, o controlador PD, então é proporcional ao derivativo. Então, né, aqui ó, vocês têm, né, aqui a minha referência, certo? O erro, aqui ó, o KP mais o KDS, ou seja, o proporcional mais o derivativo, a saída do controlador, que é a entrada da minha planta, a saída da planta, certo? E aqui o retorno, né, a realimentação unitária, tá? Então assim, ó, para a ação do controle, né, derivativo, o sinal consiste, né, em um sinal de erro proporcional adicionado, né, à derivada. Então o que você tem aqui? Ó, você tem então ó, a minha U de T, a saída é KPI de T, ou seja, você tem, né, o termo proporcional aplicado ao erro, mais o termo derivativo, certo? Ó, aplicado ao erro, tá? Toma cuidado, pessoal, porque na verdade assim, né, quando você deriva algo, derivar é de certa forma, de uma maneira bem simples, é calcular a inclinação de algo. Então, se você tiver um sinal com muito ruído, né, essa porcaria aqui pode, na verdade, explodir, né? Então, vamos dizer assim, esse sistema derivativo tem que tomar cuidado com ele. Eu vou comentar, acho que talvez na próxima aula, né, que inclusive a gente coloca um filtro nesse derivativo aqui justamente para evitar esse tipo desse termo explodir, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daqui, legal? Eu mostrei aqui a função de transferência, então a função de transferência, gente, é bem tranquilo, é só aplicar a Laplace naquela de T, então a função de transferência. O que eu fiz foi aqui, ó, foi aplicar Laplace nisso aqui tudo, tá? E joguei aqui então, ó, L de U de T eu chamei de U de S, KP, né, o L em U de T é o E de S, mais KD, a Laplace na derivada, S de S. Eu vou imaginar condições iniciais nulas, tá? Então, nós ficamos com o erro aqui, ó, fator comum, puxei ele aqui em evidência, sobrou KP mais KDS, certo? Lembrando que a função de transferência é saída pela entrada, então é só passar esse termo dividindo, KP mais KDS, tá? Então essa é a função de transferência. O que a gente vai fazer agora é adicionar nessa função de transferência na malha fechada, tá? Então lembrar que essa é a função de transferência do meu controlador, esta é minha planta, esse é, né, ó, a função de transferência do meu sensor. Tá? Nesse caso aqui é 1, tá? Porque eu estou realimentando unitariamente. É só substituir. A minha função de transferência, então, em malha fechada vai ficar KDS mais KP. Embaixo, S2 mais 10 KDS mais, ó, vocês podem até colocar isso aqui em evidência, porque são dois números, na verdade, tá? Então, como é que fica essa resposta agora lá no MATLAB? Então, o que eu disse? Ó? Eu simplesmente peguei aquele KP que a gente já tinha suposto, que era de 500, e adicionei um KD de 10. Tá? Um fator derivativo de 10. Então, para o MATLAB Simulink, está aqui a minha função de transferência, o que eu fiz foi
simplesmente comparar aqui. Olha que legal, pessoal, né? Comparei de que jeito? Olha só. Eu aqui tinha o termo só proporcional e aqui, ó, eu termo proporção derivativo, certo? Então eu tenho as duas respostas. Então, com o termo proporcional, vocês lembram, ó, você tem um overshot de 40%, tá? Que é um overshot extremamente grande. E se vocês lembrarem aqui, gente, então, ó, regime permanente deveria ser 1, né, ó? Resposta em regime permanente 1, tá? Ainda não é 1, mas, certo? O erro em regime permanente é bem pequeno também, tá? Os tempos permanecem praticamente iguais, dá uma pequena melhorada aqui, certo? E o legal é o seguinte, né? Quando a gente acrescenta o termo derivativo, o que acontece? Ó, o sinal em amarelo, que é o sinal em amarelo é só o P, tá? O azul é o PD. Então você vê que você, ó, diminui oscilações, tá? Não corrige o erro em regime permanente. E olha só, gente, ó, principalmente isso aqui é legal, né? Ó, a gente baixou aqui, ó, certo? O overshot, né? Tá? Para 20%. Tá? Até 20% é aceitável esse overshot. Legal? Então, né, adicionar o PD aí traz vantagens. Como eu falei, tem que tomar cuidado se o sistema não é muito ruidoso. Se o sistema for muito ruidoso, primeiro a gente tem que filtrar para depois, né? Vou comentar isso, para depois a gente conseguir trabalhar com ele. Legal? Aí, pessoal, eu fui colocando outros valores, por exemplo, né, ó, KP 1100 e alguma coisa, dobrei quase o KP aqui, ó, e o KD eu tripliquei, né? Era 10, foi para 30. Certo? Não fiz mais nada. Então, aqui a gente vê que realmente agora, olha que legal, né? Ó, menos que 20%, então ó, é menor que 20% overshot. As oscilações praticamente não oscila, certo? E olha só, o erro em regime permanente é extremamente pequeno, né? Ó, erro é muito pequeno. Então, essa resposta é muito boa. E outra coisa, né, pessoal? Olha só, a questão dos tempos também, ó. Diminuição nos tempos, né? Tempo de subida, de overshot, de tudo isso daqui, tá? Então, isso sim, agora sim você tem ganho bastante interessante aí. Então, ó, o controlador derivativo, então tá aqui, ó, controlador derivativo. Ó, reduziu o overshot, certo? O tempo de estabilização, sim. Teve um pequeno efeito no tempo de subida, sim. E no erro estacionário, sim. Tá? Então, se o sistema não for muito ruidoso, ou se eu conseguir, na verdade, né? Como eu disse, eu vou comentar dois termos mais tarde. Acho que provavelmente na próxima aula. Tanto o termo integrativo como o termo derivativo tem que tomar cuidado, né? Você fala, Bárbara, por quê? Porque o termo derivativo já comentei. Ele está derivando, certo? Ele está calcular a derivada de uma inclinação. Então, se eu tiver um erro muito abrupto, isso aí vai explodir, estourar. E o termo integrativo, ele está somando, certo? Então, vou ter que colocar limitadores, mas isso aí eu vou comentar tudo, certo? Bonitinho na próxima aula, certo? O controlador PD, então, ó, diminuiu consideravelmente o tempo de estabilização do sistema, tá? Só que para controlar, então, para zerar o erro em regime permanente, né, o ganho derivativo deve ser muito alto, certo? Isso diminui os tempos de resposta do sistema e pode torná-lo suscetível a ruídos, tá? Porque você aumenta o KD, certo? Ou seja, o termo derivativo, qualquer erro, qualquer ruído que tiver no sistema, isso vai fazer o sistema explodir. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então a gente quer termos derivativos. Ou eu quero um sinal extremamente limpo, ou temos um termo derivativo baixo, tá? Então, ó, efeitos do controlador PD, tá aqui, ó. O que nós vimos, né, com o controlador PD? Melhora o amortecimento overshot? Sim, muito bom. Reduz o tempo de subida de acomodação? Sim. Aumenta a largura de banda? Sim.
melhora a margem de ganho e a margem de fase, isso aqui eu vou mostrar, vocês ainda não sabem, tá? Pode atenuar o ruído em alta frequência, isso aqui eu vou discutir com vocês quando eu falar, né, no filtro que a gente já pode adicionar no termo derivativo, certo? Para tentar eliminar, ou pelo menos minimizar essa questão de um sinal ruidoso, tá? Muito bom. Senhores, e se eu tiver um controlador agora somente PI, né, proporcional integrativo? Então tá aqui, ó, essa é meu diagrama, né, de blocos do controlador PI, tá? Então aqui, ó, KP mais KI sobre S, tá? Como é que fica a função de transferência? Então agora a função de transferência você tem, ó, o termo proporcional ao erro e o termo integrativo aplicado ao erro. De novo, gente, ó, aplica Laplace, então não tem nada de novo. Então, ó, de S, KP de S mais KI sobre S, que é Laplace da integral, certo? E de S, lembrando que condições iniciais nulas. De novo, ó, E de S, vou puxar em evidência. Portanto, a minha função de transferência agora, moçada, ó, tá? Então é o de S, KP mais KIS. Vocês podem encontrar isso aqui também assim, pessoal, tanto faz, tá? Ó. Se eu tirar o S em evidência, vai ficar KPS mais KI. Tá? É a mesmíssima coisa, tá? Tanto faz do jeito que vocês escreverem aí. A função de transferência em malha fechada, eu adicionei o termo integrativo, tá? Então dá para ver que aqui, ó, vai para uma S3, então isso aqui tem 3 raízes agora, tá? Uma coisa legal que talvez não faça na próxima aula, dentro dessas observações, é mostrar então, na verdade, saturação para o termo integrativo, certo? Porque ele está somando todos os erros, então essa soma pode explodir também, tá? Se esses erros for grande, tá? O problema do ruído, né, ruído, de erro, né, erro não, né, sinal ruidoso para o termo derivativo, e na verdade eu posso mostrar como é que os polos e zeros dessa minha função de transferência vão mudando com a adição de cada um desses termos. Vai ser uma coisa bem legal da gente dar uma olhada, tá? Aqui, pessoal, ó, eu peguei um KP bem baixo de 30 e um KI de 70, um pouco mais alto, tá? Então essa é a minha função de transferência agora para o MATLAB, então para o Simulink tá aqui, né? E eu fui deixando, na verdade, né? Então, ó, o amarelo, só para vocês lembrarem, ó, é somente o derivativo, certo? O azul é o PD e o vermelho agora o PI. Tá? Então dá para ver, pessoal, a primeira coisa de cara, né? De cara que é muito legal vocês observarem. Ó, erro estacionário praticamente zero. Então zera mesmo o erro em regime estacionário, tá? Você não vê mais oscilações. Só que tem um problema, né? Os tempos aumentam, tá? Legal. Aí eu troquei aí, ó, por 35,96. Aqui vocês estão, né? Tendo a mesma coisa, né? Quando eu mudo o KP e o KI aqui, moçada, a única coisa é que os tempos diminuem um pouco, né? Ele continua, né, zerando aqui, tá? Ele apresenta um pequeno overshot aqui, mas é bem pequeno, na ordem de 10% aqui no máximo, tá? Aquele sinal lá não tinha overshot, tá? E aqui, ó, ele deixa os tempos. Óbvio que os tempos não são tão pequenos, né? Mas, vamos dizer assim, ele dá uma chegada aqui nos tempos, né? Ele não piora tanto os tempos assim. Tá? Então, ó, melhorou, então, ó, tá? O erro removeu o erro em regime de permanente, então ele zerou, melhorou a resposta transitória, com certeza oscila muito menos, tá? Mas também aumenta os tempos, não só de estabilização, mas os outros tempos também do sistema, tá? Então, ó, para reduzir estabilização e overshot, o controlador não é só suficiente, perfeito, tá? O PI só não vai fazer isso. Quais são os efeitos do controlador PI? Melhora o amortecimento e reduz o overshot máximo, sim. Aumenta o tempo de subida, sim. Diminui a largura de banda, sim, como eu já vou comentar isso aqui para vocês, né? Melhora a margem de ganho, margem de fase e ressonância de pico, sim.
filtra ruído em alta frequência. Isso aqui, como eu disse, eu vou mostrar para vocês aí, certo? E aí, pessoal, por último, óbvio, né, o controlador, que é o, né, aonde a gente queria chegar, né? E se eu tiver o controlador PID, né, certo? Então aqui, ó, eu tenho o KP, o KD e o KI, certo? Sendo somado. Esse aqui é o PID paralelo, como eu disse, certo? Então, a minha função eu já tinha mostrado, minha função de transferência eu já tinha mostrado para vocês na primeira aula, né? Que vai ser, ó, KP mais KDS mais KI sobre S. A função em malha fechada, gente, tá aqui, ó, certo? Ó, tá? Também tem 3 raízes, é um S3. Legal. E aí, ó, eu peguei os melhores valores, né, que eu já tinha mais ou menos conseguido, ó, 550, valor baixo, e 400 para o KI, certo? Um valor alto para o integrativo, tá? E aí, ó, eu tenho todos eles mostrados aqui, né, gente? Olha que legal, né? Ó, primeiro só o P, certo? O segundo, o PD, o terceiro, o PI, e esse verdinho aqui, ó, tá? O PID. Então, olha só, ele tem tempos extremamente baixos, overshot zero, ele é perfeito, certo? Obviamente, em algumas situações, tá? Aí eu fiz um outro aqui, ó, só para trabalhar, né? Eu fiz sozinho, né? Só para a gente observar que realmente, gente, ó, certo? Olha que legal, ó. Aqui é um, né? Então ele zera totalmente o erro em regime permanente, tá? Mesmo que tenha um overshot aqui, gente, ó, o overshot não passa de 10%, tá? Tempos, gente, ó, extremamente baixo, tempo de subida, né? Ó, tempo, ó, certo? De regime estacionário, então meio segundo, segundo e meio. Então, apresenta valores realmente muito interessantes aqui, certo? Então, o PID, né, ó, remover o erro de estado estacionário, diminuir os tempos de estabilização do sistema, mantendo uma resposta transitória razoável, tá? Para projetar o controlador P, a regra geral é adicionar no controle proporcional, isso aqui eu vou fazer com vocês, tá? Você adiciona inicialmente o controle proporcional para obter o tempo de subida desejado, tá? Então isso aqui, ó, é muito legal, tá? Eu vou cobrar isso de vocês de alguma forma, tá? Adicionar o controle derivativo para obter o overshot desejado e em seguida adicionar o controle integrativo, se necessário, para eliminar o erro em regime estacionário. Então, nesta ordem sempre, tá? Então, ó, isso daqui, moçada, ó, é uma regra que vocês têm que obedecer sempre. Legal? Sempre dessa forma. Adicione o controle proporcional, você vai diminuir o tempo até obter o tempo de subida desejado, certo? Aí você vai ficar com overshots e assim por diante. Tá? Adiciona o controle derivativo, diminui o overshot, tá? Só que o o erro em regime estacionário continua alto, ou pelo menos não é o que vocês queriam, tá? Adicione o controle integrativo, se for necessário, para eliminar o erro de estado estacionário, tá? Então sempre isso talvez seja, né, uma coisa muito importante aí, certo? Efeitos então do controlador PID: melhorar a estabilidade, bem como diminuir o erro em regime estacionário, certo? Ele adiciona um polo na origem por causa do termo S, certo? Se o S for zero, aquilo lá, né? O termo derivativo é KI sobre S, né? Então, se o S for zero, tá? Isso aqui vai para o infinito. Então, ó, você passa a ter obrigatoriamente um polo na origem, certo? Que aumenta o tipo de sistema, o que aumenta, né, o tipo de sistema CS2 né, reduz um erro no regime estacionário, certo? Adiciona 2 zeros, tá? Isso aqui não precisa, esquece um pouco, tá certo? Depois eu comento mais sobre. Aplicações do controle PID. O controlador proporcional integral derivativo, né, é um dos controladores mais comuns. Gente, eu estou fazendo esse controle do jeito que a gente estudou aqui, é o contínuo, tá? Com o tempo, talvez seja na próxima aula, eu vou mostrar como discretizar não só a minha função de transferência, né, mas o controlador PID,
Aí sim a gente vai ficar com um sistema discreto, que é o que eu implemento na prática, no microcontrolador, por exemplo. Tá? Então, ele diz que ele é aplicado na indústria, certo? Tem sido universalmente aceito no controle industrial. Tá? Como eu disse, a gente usa para várias aplicações. Tá? Isso é o fato de que todas as especificações do projeto de sistema podem ser atendidas por meio de ajuste ideal das constantes Kp, Ki e Kd, tá? Para ter um desempenho máximo. O controlador PID foi implementado inicialmente, né, com dispositivo mecânico no sistema de direção de navios. Tá? Os controladores PID de temperatura são os mais famosos. Eu mesmo, a primeira vez que eu vi um controlador PID, senhores, foi para controle de forno, né, controle de temperatura, certo? Máquina de injeção de plástico, máquina de estampagem, a quente, indústria de embalagem, etc. Tá? Os loops de PID analógico eletrônico são frequentemente instalados, por exemplo, posição de cabeça de disco, tá? Legal, tá? A maioria dos controles PID modernos na indústria são implementados em controladores, né? Em CLPs, na verdade, tá? Certo? Montado então num painel. Eu vou mostrar isso aqui, tá? Algumas limitações, senhores, tá? Vamos lá, principalmente limitações. Desempenho de controladores PID em sistemas, não lineares, tá? É variável porque os controladores PID são lineares, então, sistema linear, não, já escreve assim, tá? Pelo menos não esse que eu estou aqui, tá? Existem PIDs modificados que poderiam até ser usados, né? Esse PID normal que a gente viu, não, tá? O termo derivativo aqui, gente, é suscetível a distúrbios de ruído, tá? Uma pequena quantidade de ruídos de medição do processo pode causar grandes alterações na saída, tá? Muitas vezes, então, é útil filtrar as medições com o filtro passa-baixa, a fim de remover a componente de alta frequência. Isso aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Os parâmetros PID precisam ser ajustados para obter a resposta ideal necessária, isso é meio óbvio, tá? Não lida bem com sistemas não simétricos, tá certo? Sistemas, o que é simétricos aqui, tá? Onde, vamos dizer assim, um sistema, por exemplo, de temperatura, um forno, né? Tá? Se não for um forno bem isolado, por exemplo, ele demora muito, principalmente sujeito às variáveis externas, né? Ele pode demorar muito para aquecer e resfriar muito rápido, tá? Então isso é bem complicado também para controladores PID, tá? De novo, pelo menos esses daqui, tá certo? Pessoal, sobre controladores, então, a PID, essa primeira parte é só, legal, tá? Na próxima aula eu vou comentar sobre o termo integrativo e derivativo, principalmente sobre aquela soma e sobre essa questão do ruído, tá? O que mais? E aí dá alguns outros exemplos, por exemplo, posso ver como é que isso muda, né? O diagrama de polos zeros de um sistema. Legal? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Por favor, né? Entra lá no canal, inscreva-se, divulguem o nosso trabalho, deixe lá o seu joinha, certo? E eu quero agradecer. Muito obrigado. Até mais.